Olá, muito bom dia. Quarta-feira, dia 25 de janeiro, Giro Fortaleza, edição manhã, está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, Praia de Iracema vai ter 2 quilômetros de melhorias, com um novo calçadão, mini praças, ciclovia, iluminação em LED e banheiros públicos. A comunidade que gosta de tomar banho saltando ali da ponte vai saltar agora de um novo mirante totalmente garantida a segurança, observando a profundidade do calado do mar nessa altura. Então, é um projeto que vai custar de investimento 27 milhões. Fortaleza registra chuva de 83 milímetros e Defesa Civil segue em alerta para pedidos de socorro. 13 paredões foram aplicados pela AGFIS durante o primeiro fim de semana de pré-carnaval em Fortaleza. E você vai conferir a programação do próximo fim de semana do pré-carnaval aqui na capital. E ainda no Papo Saúde, nosso assunto é febre amarela. Tem vacina disponível nos postos de saúde para se prevenir dessa doença. A febre amarela silvestre, que é esta que nós vamos tratar hoje, em que nós hoje vamos discutir também a estratégia de vacinação, ela é uma doença transmitida por outros mosquitos, que são mosquitos que normalmente têm atividade silvestre, né? É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. Sejam todos muito bem-vindos e a gente abre essa edição falando da requalificação da Praia de Iracema. Uma área de 2 quilômetros vai ganhar uma grande requalificação com construção de novo calçadão, mini praças, caramanchões, ciclovia, além de iluminação em LED, banheiros públicos, 50 novas vagas de estacionamento e paisagismo. A bucólica região da Praia de Iracema vai passar por uma completa requalificação. Tudo isso visando resgatar o potencial histórico, turístico e econômico do bairro. Obra que vai trazer grande impacto para essa região da cidade. É muito importante a gente trazer, acho que não é nem um resgate. É uma nova Praia de Iracema. A Praia de Iracema ela vai se reinventando, porque, afinal de contas, o que a gente tem saudade é dos nossos 20 anos. Mas os 20 anos passam e a gente vai ter que se renovar, e a gente vai ter que abordar de uma maneira diferente. Eu acho que o mundo também está diferente. Então, essa ideia de fazer um mix de negócios na Praia de Iracema é muito bom, porque gera um movimento de negócios, né? E precisa desse fluxo de pessoas que tem um fluxo de dia como de noite, e de noite a gente ter coisas um pouquinho mais refinadas, de uma certa maneira, em proporções menores, em certos tamanhos menores, onde a gente possa dar um lado mais intimista, que eu acho que as pessoas também estão procurando mais isso. A previsão é que a obra tenha início no primeiro semestre deste ano, mas possivelmente no mês de abril, com o fim da quadra chuvosa. As intervenções prevêem melhorias urbanísticas no trecho desde a Avenida Rui Barbosa até as proximidades da antiga ponte metálica. O projeto, chamado de Praia de Iracema Fortaleza dos Encontros, foi apresentado pelo prefeito José Sarto, que ressaltou que, para a elaboração do projeto, foram ouvidos os moradores do local. A gente vem maturando essa ideia desde o início da nossa gestão. E agora nós pudemos aí, depois de um longo percurso de conversa com a comunidade, com os moradores, com a comunidade do Poço da Draga, com os empreendedores dessa região, a gente pôde construir um projeto belíssimo para a Praia de Iracema. O investimento total é de aproximadamente 27 milhões de reais e tem uma previsão estimada de 18 meses para a conclusão. As obras contemplam a construção de um novo calçadão, mini praças, ciclovia, iluminação em LED, banheiros públicos, 50 novas vagas de estacionamento e paisagismo com o plantio de mais de 1.500 árvores em toda a sua extensão.
A grande novidade desse projeto é a reintegração do Poço da Draga à praia de Iracema. Para que aquela área do calçadão fosse reintegrada, a Secretaria da Infraestrutura já realizou algumas intervenções. Uma outra novidade é que a Prefeitura vai instalar um posto de guarda-vidas de responsabilidade da Guarda Municipal. No final do ano passado, em conversas com o Governo do Estado, com a Secretaria da Infraestrutura do Governo do Estado, nós conseguimos trazer de volta, para o domínio do município a parte de calçadão, cerca de 8 metros em média, ao longo do tapume do aquário, e na frente ali da entrada da Ponte dos Ingleses, também alargamos aquela faixa em cerca de 20 metros, para que a gente possa melhorar os acessos à praia e criar esse novo calçadão ao longo do tapume do aquário, que é uma solicitação, uma demanda muito grande do pessoal do Poço da Draga, que se sentia de fato e estava isolado da praia de Iracema. Com essa ligação, a gente espera, além de criar um novo espaço para comercialização, gerar emprego e renda, uma nova área de convivência na cidade, nessa praia tão importante que é o Havaizinho. Ainda durante a apresentação do projeto, José Sarto também anunciou novas ações para os empreendedores do lugar, como a regulamentação da Lei de Incentivos Fiscais, o que vai trazer uma segurança a mais para que os empresários continuem investindo na região. Outro fator que eu queria deixar aqui bem registrado é que a gente vai regulamentar a Lei de Incentivos Fiscais para a Praia de Iracema. Então, já é mais um instrumento para que empreendedores venham. Falar de chuva agora, segundo a FUNSEMI, choveu em 99 municípios, isso de ontem para hoje aqui no Ceará. Fortaleza registrou a maior quantidade, com 83 milímetros. Para hoje, a previsão é de chuvas isoladas que devem se prolongar até a próxima quinta-feira. A Defesa Civil registrou apenas um pedido de ajuda aqui em Fortaleza para um caso de inundação. E aí ficou alerta, Em caso de qualquer risco, basta ligar para o 190. Os agentes trabalham em regime de plantão 24 horas para atender aí as demandas da população. E o Instituto de Planejamento de Fortaleza, o IPLANFOR, reuniu gestores e técnicos para estruturar os direcionamentos dos projetos e processos a serem implementados no município a médio e longo prazo. No encontro de planejamento estratégico foram debatidos planejamento, humanização, inovação e impacto para os próximos anos em nossa cidade. Um momento de integração e autoavaliação que tem como objetivo atualizar e realinhar métodos e práticas. O Instituto de Planejamento é hoje uma das principais fontes de pesquisa da Prefeitura de Fortaleza. O Fortaleza 2040, o plano de longo prazo, foi construído dentro do Instituto de Planejamento, que é justamente a visão de longo prazo. Mas o Instituto também ele monitora, avalia políticas públicas, ou seja, implementar uma política pública como das areninhas. Pressupõe que depois você possa validar essa política pública monitorando, avaliando, sabendo se ela de fato tem impacto ou não. Estudar a realidade hoje para saber quais são os problemas, quais são as possíveis soluções que a gente tem. A gente faz pesquisa, a gente cria oficinas de participação para entender também quais são as demandas baseadas nos interesses das pessoas, baseadas nos afetos das pessoas, baseado na convivência que as pessoas têm no seu próprio território. O Instituto de Planejamento faz o alinhamento de eixos como economia, informação social, geografia e cartografia. Ele também está por trás de iniciativas inovadoras na cidade. A gente vai mostrar para o prefeito Sarto um trabalho que relaciona a demanda de creche efetiva de Fortaleza. A gente está utilizando as bases de dados e a secretária de Saúde e a secretária de Educação vão receber diariamente um conjunto de informações, um relatório, dizendo quantas crianças nasceram, onde elas nasceram e qual é a demanda que você vai ter daqui a 4 meses, 6 meses por creche na cidade de Fortaleza. Isso em tempo real. Então, que é uma estrutura de Big Data que a gente está montando dentro do Instituto de Planejamento para integrar políticas públicas. Se o Instituto de Planejamento alimenta as demais secretarias e auxilia no direcionamento das políticas públicas que estão em implementação na cidade, aquelas que ainda vão ser implementadas, é super importante que eles também façam essa avaliação interna, com momentos como esse, onde se confere de fato, de perto, como esse planejamento, como essas estratégias estão trazendo resultados e o que pode ser reavaliado. A gente passará 3 dias juntos, pensando, propondo transformações para o próprio Instituto de Planejamento
né? Mas esse é um planejamento que a gente quer fazer em 6 meses, ou seja, a gente quer passar 6 meses trabalhando no planejamento do próprio Planfor para que a gente possa oferecer e entregar ainda mais valor com as atividades que a gente tem no Instituto. Rosana faz parte da equipe que está desenvolvendo o projeto de acompanhamento de nascimento das crianças e demandas da Rede Municipal de Educação. Ela também está participando dos 3 dias de planejamento estratégico e tendo mais contato com as outras ações desenvolvidas pelo Instituto. Estou aqui junto com parte da minha equipe, né, para conhecer melhor todo o Instituto de Planejamento, o que ele já vem fazendo pelas cidades e qual será o nosso próximo passo, né? Onde é que a gente vai atacar. Com esse agrupamento, a gente pretende conhecer melhor os próximos desafios. E aí, junto à tecnologia, né? A gente fala muito do que a tecnologia pode trazer de benefício, né? Para o Instituto de Planejamento e para a cidade de Fortaleza. Então, é um momento muito rico. Falar de cursos agora, a Habitafor realiza cursos nas áreas da construção civil e também da beleza para as famílias do Alameda das Palmeiras. A Lívia Marques tem os detalhes. Os moradores do residencial Alameda das Palmeiras terão nova capacitação neste ano. Uma parceria entre Prefeitura, Senai e Senac vai formar em novas turmas. 2 para o curso de penteado básico, uma no turno da manhã e outra no turno da noite. E uma para técnicas hidráulicas. Essa vai acontecer apenas no turno da noite. As aulas irão acontecer na Pracinha da Cultura. E os interessados vão poder receber transporte e também alimentação. Esse trabalho aí já vem sendo desenvolvido pela Habitafor desde abril do ano passado. No ano passado foram formadas 30 turmas e nesse ano a ideia da Habitafor é que 130 atividades aconteçam pelo residencial até julho deste ano. Esse trabalho aí desenvolvido pela Habitafor, ele é tão extenso que as pessoas já puderam participar de vários cursos de qualificação e capacitação, desde cursos de manicure, cabeleireiro, depilador, a fazer sabonetes, chocolates. Isso porque a ideia do projeto é poder capacitar os moradores tanto para empreender como também para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então essa ideia da prefeitura aí é trazer oportunidade para os moradores de todos os residenciais da Habitafor. É com você no estúdio. Obrigada, Lívia. E olha só, a GFIS divulgou o balanço de fiscalização do primeiro fim de semana de pré-carnaval aqui em Fortaleza. E teve a apreensão de 13 paredões de som que estavam, claro, de forma irregular. Luana Gugel. Por trás de toda grande festa tem toda uma estrutura, um planejamento e a execução desse planejamento para garantir segurança, tranquilidade, acesso de todos. O pré-carnaval de Fortaleza já começou e começou inclusive com o primeiro balanço das fiscalizações. Isso porque a agência de fiscalização do município tem um trabalho de acompanhamento, tanto de, por exemplo, os paredões irregulares que são usados em alguns locais da cidade, que são proibidos e desses foram 13 apreensões ao longo do final de semana. Além disso, também foram apreendidas garrafas de vidro. A gente sabe que quando o consumo de bebida alcoólica, principalmente bebida alcoólica, é feito em garrafa de vidro, acaba sendo um risco a mais para quem corta um pé, para quem se acidenta de alguma forma. Então, a agência de fiscalização ela tem todo um trabalho voltado para coibir, para desestimular esse tipo de consumo e também o uso desses equipamentos. Esse balanço ele foi conquistado a partir da ação de 260 agentes de fiscalização do município. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Sâmia Coelho, que é gerente de operações da AGFIS. Sâmia, eu queria que você explicasse para a gente como que é o trabalho de fiscalização nesses grandes eventos. Por exemplo, vocês já têm um cronograma ou a população pode solicitar a presença de vocês? A gente trabalha com equipes nos polos, onde estão havendo o ciclo carnavalesco, e também com equipe volante. Então, caso alguém queira fazer algum tipo de denúncia, pode estar acessando os canais de denúncia da AGFIS para efetuar a denúncia que a gente vai estar, sim, atendendo. Nos polos carnavalescos, também temos equipes fixas nesses locais. Então, a gente tanto está fazendo controle nesses polos, quanto estamos com a equipe volante, passando por toda a cidade e verificando possíveis irregularidades. Samia, a gente mencionou mais especificamente a questão dos paredões de som e das garrafas de vidro, mas o que mais vocês, fiscais na rua, têm atenção? O que é que vocês buscam aí? E com que intuito, né?
A gente está sempre verificando todas as infrações que estão previstas no Código da Cidade relacionadas ao controle urbano, e aí a gente verifica ambulantes, se eles estão com as permissões emitidas pelas regionais para estarem atuando nos polos, né, no ciclo carnavalesco, assim como a gente verifica também equipamentos sonoros que possam estar sendo usados também, como está permitido segundo a legislação. Então, qualquer denúncia relacionada à poluição sonora e ao controle de ambulantes podem estar sendo feitas as denúncias à AGEFIS, que a gente vai estar atendendo e fiscalizando. Ótimo, muito bacana, Samia. Queria só que você passasse o contato. A população pode realizar essa solicitação, essa denúncia, por qual canal? A população pode estar acessando os sites de denúncias da AGEFIS, assim como o aplicativo Fiscalize Fortaleza ou o número 156 para estar fazendo a sua denúncia. Muito obrigada. Então, a gente entende que por trás, né, de todo o grande evento, a gente entende que há necessidade de ordenamento, de que as coisas tenham uma estrutura. Tudo isso tem um motivo por trás. A gente precisa que a alegria aconteça, que a folia aconteça, mas com segurança para todos os envolvidos. Essas são as nossas informações. De volta com vocês no estúdio. É isso, Luana, muito obrigada pela informação. E lembrando que neste fim de semana acontece o segundo fim de semana de pré-carnaval aqui em Fortaleza. E aqui no portal da Prefeitura de Fortaleza tem a programação completa para você conferir, se você gosta, se você quer curtir. Olha só, a festa ocorre no Marco Zero da Barra do Ceará, Parque Raquel de Queiroz, Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, na Mocinha. Também tem no Aterrinho da Praia de Iracema, no Benfica, no Raimundo dos Queijos e também no Passeio Público, que lá tem a programação infantil, né? Porque as crianças também fazem parte aí dessa festa. Os artistas, os horários, os locais, bem direitinho, tudo bem explicadinho, você encontra aqui no portal da Prefeitura de Fortaleza. Subindo aqui, ó, aí ó, o Renatinho mostrando para você, tem a matéria completa e aí quando você baixa a matéria, tem informando os locais, direitinho, os horários, as bandas que vão participar. Por exemplo, Praça do Ferreira. Na sexta-feira já começa, a partir das 6 horas da noite, com o Bloco do Prazer. E às 20 horas tem o Luxo da Aldeia. No sábado, também na Praça do Ferreira, tem o Concentra Mas Não Sai. E às 8 horas da noite, o Samba Vadio. Quer conferir tudo bem direitinho? Acesse aqui o portal da Prefeitura de Fortaleza, que além de ter todas as informações da gestão bem atualizadas para você, você também pode fazer, sabe o quê? Conferir toda a programação da TV Terra do Sol. Olha aqui, ó, ao vivo para você. Acesse a aba TV Terra do Sol, tá aqui a nossa programação, onde você estiver. Pode nos acompanhar de casa, passeando, fora do estado, em outro local. Você nos assiste ao vivo de onde você estiver. E outra forma de acompanhar todo o nosso trabalho aqui da TV Terra do Sol, da nossa gestão de Fortaleza, é através do nosso canal no YouTube, tá aqui, ó, TV Terra do Sol, onde você encontra todas as matérias que nós mostramos aqui no canal 42.1, na TV aberta. Você pode se inscrever, curtir, comentar, ter acesso aí a todas as informações, os cursos, as palestras, as entrevistas que nós fazemos, sempre com temas bem atualizados e claro, de interesse aí de toda a comunidade. Então, tá aí, é toda a forma que você tem de acessar o nosso trabalho da TV Terra do Sol. E agora a gente faz uma pausazinha, porque no próximo bloco a gente vai falar de Papo Saúde. Estamos de volta. Nosso assunto agora é febre amarela. Tem vacina disponível nos postos de saúde para se prevenir aí dessa doença. E você sabia que ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti? Minha gente, o mesmo que transmite dengue, chikungunya. Enfim, já todos os detalhes para você. Eu te espero. Giro Fortaleza, edição manhã, de volta para você com imagens ao vivo do trânsito aqui na nossa capital. Aí você acompanha, são 10 horas e 36 minutos neste momento, e aí você acompanha a Avenida Aguanabi, no cruzamento com a Soriano Albuquerque. Trânsito fluindo tranquilamente em todos os sentidos, não há nenhuma dificuldade para quem trafega aí por este local de Fortaleza. Vamos a outra imagem das câmeras de vídeo monitoramento. Câmeras que estão distribuídas em vários pontos da cidade, são mais de 200 câmeras, né, que ficam assim verificando tudo o que acontece no nosso trânsito. E agora nós chegamos a Engenheiro Santana Júnior com Silas Ribeiro, região ali do Papicu.
Sinal fechou, os motoristas aguardam aí o verde para começarem a circular. No outro sentido, está fluindo tranquilamente e também nenhuma dificuldade para quem trafega por aí. Lembrando que vimos aí uma pedestre fazendo a travessia no meio dos carros. Era só dar mais uns passinhos, né, e fazer a travessia segura na faixa de pedestre. Essa é uma das vias que recebeu redução de velocidade, aí a máxima é de 50 km por hora, medida essa que vem ajudando, contribuindo aí bastante para a redução no número de acidentes e também um grande impacto na nossa rede de saúde, né? Já que libera leitos que seriam destinados a acidentes de trânsito para outras doenças, outros problemas, né? Necessário. Temos aí um panorama das nossas câmeras e neste momento está tudo tranquilo aqui pela nossa cidade. Inclusive, já que eu sempre falo de temperatura, agora na casa dos 27 graus e não chove neste momento. Mais cedo deu uma chuvinha mais fraca, agora está sol em praticamente toda a nossa capital. Gente, agora, hora do Papo Saúde. Hoje o nosso assunto é febre amarela. A vacina contra essa doença passou a fazer parte do calendário de imunização de Fortaleza, isso em setembro de 2021, e está disponível em todos os 116 postos de saúde. Se você precisar, pode ir lá fazer a vacinação que tem essa dose disponível. Muita gente nem sabe, mas essa doença ela é transmitida pelo mesmo mosquito que transmite a dengue, a chikungunya. Vamos conferir. Estamos recebendo aqui a Vanessa Soldatelli, que é coordenadora de imunização de Fortaleza, e também o Antônio Lima, que é gerente de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde. Muito bom dia, muito obrigada pela vinda de vocês aqui. E vamos falar, né, sobre febre amarela. Quem quer falar primeiro sobre a doença, para a gente dar um panorama geral, né, falar sobre a doença e depois falamos sobre vacinação. Você, Tanta? Vamos lá. A febre amarela é uma doença muito antiga, bem conhecida de nós brasileiros, faz parte muito da história do Brasil do ponto de vista da saúde pública, né, que foi o início, né, da introdução das vacinas, ainda com Oswaldo Cruz no início do século XX. Era uma doença que graçava muito, principalmente a febre amarela, porque ela se divide em duas: a febre amarela urbana, que está erradicada, inclusive com grande ajuda dos nossos sanitaristas iniciais, né? E a febre amarela silvestre. A febre amarela urbana, ela é transmitida em alguns países ainda, infelizmente, nas cidades pelo Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito da dengue, né? E a febre amarela silvestre, que é esta que nós vamos tratar hoje, em que nós hoje vamos discutir também a estratégia de vacinação, ela é uma doença transmitida por outros mosquitos, que são mosquitos que normalmente têm atividade silvestre, né? Em mata, em zona de mata, em zona de periurbano no máximo, né? Que são mosquitos que não estão em contato direto conosco, né? Como o Aedes aegypti, que é um mosquito que depende muito da presença humana. Então, a febre amarela urbana foi erradicada com as vacinas, com todo o trabalho de remodelação urbana e uma série de outras atividades que não são vacinais, né? Com a chegada das vacinas, se conseguiu debelar e, durante muito tempo, está erradicada. Mas a febre amarela silvestre, ela continuou a se expressar em surtos em várias áreas do Brasil. A principal é a área amazônica, onde sempre teve, né, casos esporádicos de febre amarela silvestre e alguns também em formato de surto, quando você tinha uma população, por exemplo, invadindo zonas de mata, etc. E você tinha esse aumento de casos. E o que é que aconteceu? Por que agora a gente vai discutir vacinação de febre amarela em Fortaleza, no Ceará, né, onde não se era compulsório, não se era obrigatório, não se era estimulado? Porque houve uma expansão, né, tanto do habitat do mosquito como do próprio vírus amarílico, que começa a poder a ser capaz, ainda não temos evidência, a ser capaz de circular nas imediações das cidades nordestinas, que no início, principalmente, ainda no final da década de 1990, começo dos anos 2000, ainda estava fora do mapa de vacinação. Acho que a Vanessa vai falar um pouco sobre isso. E é uma doença, a febre amarela silvestre, que é transmitida por esse mosquito,
principalmente do gênero Hemagogos, que é um mosquito de ambiente silvestre, como também dos sabetes, eventualmente, mas no Brasil é mais desse tipo de mosquito, chama-se Hemagogos, e ele transita nessas áreas. O que é que acontece? Se ele entrar em contato com uma pessoa, por exemplo, ou mesmo um primata não humano, né, um macaco, que seja portador do vírus, ele poderia, em tese, disseminar e provocar casos aqui próximos à cidade, em ambiente mais, inicialmente pelo menos mais silvestre, ambientes, por exemplo, do interior do estado, em áreas de menos adensamento populacional. Então esse é o receio. E para falar da doença, né, ela é uma doença que se expressa inicialmente como uma febre, como o nome está dizendo, né, febre, calafrio. No início você não consegue diferenciar bem. Normalmente depois ela tem um período em que, como na dengue, às vezes você pensa que melhorou um pouco, passa por um período meio de defervescência, que a gente chama, diminui a febre, depois ela se expressa com mais vigor. É uma doença grave quando acontece isso, né? Evidentemente que os casos graves não são tantos, mas quando ela se expressa com agressão, principalmente, né, de fígado, de rins, etc., ela pode provocar uma síndrome, está aí o nome, né, síndrome, febre amarela. Eu já ia amarela por que amarela? Porque a pessoa fica com tonalidade amarela? Da agressão do fígado, né? Então você tem liberação de uma série de, principalmente, ela provoca um sintoma que a gente chama de icterícia. Sim. A destruição do fígado aumenta os níveis de destruição de células hepáticas, aumenta os níveis de bilirrubina, e você vê como você vê as crianças às vezes quando nascem, né, que tem a gente chama de icterícia. Então, normalmente ela se dá como uma síndrome ictérico e às vezes hemorrágica, ou seja, ela tem febre, icterícia e às vezes tem fenômenos também hemorrágicos na sua forma mais grave. Então, por isso, pelo fato de ser uma doença que quando se expressa ser muito grave, é importantíssimo que você tenha essa contenção. E a outra coisa é a nossa eterna dúvida de por que a doença nunca se reurbanizou. Porque ela poderia se reurbanizar. O que significaria isso? Era você ter o Aedes aegypti tendo capacidade novamente de transmitir, já que ele existe em praticamente todo o Brasil, dentro de áreas urbanas. Mas isso nunca foi provado, até hoje, que tenha havido algum caso de febre amarela urbana no Brasil desde a erradicação. Vanessa, e uma das formas de se evitar a doença é a vacinação, ou é a única forma, digamos assim? É a mais segura, né? A mais eficaz forma de prevenção é a vacina, realmente, né? A vacina contra a febre amarela, como o Tanta falou, o Ceará não era considerado uma região de risco para a febre amarela, assim como mais 4 estados no Brasil. Mas a gente fazia a vacina para pessoas que iriam viajar para áreas endêmicas. Desde 2016, quando a gente teve um surto grande, né, nessa região norte do país, na região amazônica, e depois Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, o Ministério da Saúde começou a ampliar a vacinação no país todo, né, e hoje o Ceará também é considerado área de risco para a febre amarela, por esses motivos que o Antônio acabou de falar. E ampliou a vacinação. Então, desde setembro de 2021, a febre amarela faz parte da rotina da vacinação. É uma vacina obrigatória também. Ela faz parte do calendário vacinal das crianças, né? Então, com 9 meses, a criança recebe a primeira dose, com 4 anos, uma dose de reforço e está protegida para a vida toda. Como essa vacina foi inserida na rotina em setembro de 2021, então muitos adultos não eram vacinados ainda, a não ser aqueles que já precisaram para viajar. Então, os adultos também recebem uma dose para a vida toda. Não existe mais aquele esquema de 10 em 10 anos fazer uma dose de vacina contra a febre amarela. Você fala aí os adultos, né? E aí eu vou citar a minha filha como exemplo, que acho que é exemplo de muitas mães também. Minha filha nasceu em 2018. Ou seja, em 2021 não era ainda obrigatório. Então, essas crianças, né, também precisam fazer essa vacinação. Também precisam. Todas as crianças menores de 4 anos, a gente precisa fazer 2 doses, se der tempo, porque o intervalo entre elas tem que ser de 30 dias. Aquelas crianças que já completaram 5 anos de idade e que conseguiram fazer pelo menos uma dose, elas recebem mais uma dose depois de 5 anos de idade, com intervalo de 30 dias entre
as doses, né? E os adultos, não. Então, é uma dose para a vida toda. Isso que eu ia perguntar. Uma vez vacinado, essa vacina já vale para a vida inteira? Não é como outras vacinas que precisa de doses de reforço? Não, não precisa mais. Antigamente, febre amarela era de 10 em 10 anos uma dose. Hoje em dia é apenas uma dose acima de 5 anos de idade. Menores de 5 anos, 2 doses. Para aquelas crianças que vão fazer o esquema ou iniciar o esquema em setembro do ano passado, 2021, então elas têm que ter 2 doses antes de completar 5 anos de idade. E por que essa diferença antes dos 5 anos? Porque elas iniciam com 9 meses, a primeira dose, e a segunda dose com 4 anos. Então, até 5 anos, né, 4 anos, 11 meses, 29 dias, que é o que a gente fala na questão da imunização, né? Então, quando elas completam 5 anos de idade, se elas conseguiram fazer uma dose apenas, vai fazer mais uma dose depois de 5 anos de idade. E se você já é adulto, se você é um adolescente e já tem 15, 20, 30 anos, vai fazer apenas uma dose agora, se nunca fez. Tanta, a gente falando em vacinação, né? Você estava explicando aí do mosquito Aedes aegypti. Então, assim, a gente está aqui para conversar sobre isso e eu realmente queria tirar essa dúvida. Então, se eu me vacinar contra a febre amarela, o mosquito não vai me atingir para ter essa doença? Ou seja, ele transmite a dengue, mas ele pode também transmitir a febre amarela, pelo que você explicou. Mas se eu tiver vacinado, eu não vou pegar? Bom, realmente é um assunto que não é muito tratado hoje, é importante explicar melhor, né? Sim. A febre amarela, quando as pessoas pensam em febre amarela, sim, pessoas leigas em geral, elas lembram dos primórdios, quando a febre amarela era um problema seríssimo em vários portos do mundo inteiro, porque você tinha casos de febre amarela nas cidades, né? Naquela ocasião, o mosquito transmissor era o Aedes aegypti. E o que aconteceu? Era um mosquito transmissor da febre amarela chamada urbana. Você tinha febre amarela dentro das matas, que também eram visitadas naquele momento, mas era transmitida por outro mosquito. É a mesma doença, na verdade. Era apenas o agente transmissor diferente. Quando se conseguiu erradicar a febre amarela das cidades, foi principalmente, como a Vanessa falou, por causa da vacina. Então, se erradicou completamente, porque houve um grande movimento compulsório, ou seja, tinha prejuízos para o comércio enormes. Então, você teve que ter, rapidamente, assim que a vacina se tornou disponível, uma combinação entre vacinação rápida, pelo menos nas áreas de entrada do país, porque senão o país ia naufragar economicamente, e também combinado com algumas iniciativas de remodelamento das cidades, em que você teria uma capacidade um pouco maior de saneamento, pouco maior, mas pelo menos você tem as iniciativas do Rio de Janeiro, de abrir grandes avenidas, imitando um pouco Paris naquele tempo, São Paulo e tal. E aí você conseguiu. Então a febre amarela se transformou numa doença silvestre de áreas menos habitadas, digamos assim, e mais próximas do ambiente do mosquito, que agora é outro, que é o hemagogos. Então, desde aquela época, né, nós já vamos mais de 70 anos, a gente não tem caso de febre amarela urbana. E se você me perguntar por que o Aedes aegypti não volta a transmitir a febre amarela, não sei dizer. Não sei dizer se é por incompetência vetorial. Existem várias teorias que o Aedes aegypti poderia ter perdido a capacidade de transmitir o vírus amarílico. Ele transmite o vírus da dengue, os 4 sorotipos, ele transmite o vírus chikungunya e ele transmite o vírus Zika. Esses 3 são as chamadas arboviroses urbanas. Sim. E ele transmite também a febre amarela urbana em outros países, mas não aqui. Porque aqui nós tivemos essa densidade vacinal e tal, foi capaz, de alguma forma, de nos proteger até agora. Ninguém sabe se isso pode voltar. Tanto é verdade, teve alguns anos atrás, uma questão interessante, que normalmente tem um sinal que antecede os surtos de febre amarela em pessoas, em humanos, que são a morte, principalmente, de primatas não humanos, que a gente chama de epizootias, quando começa a morrer macaco. Sim. Pode ser sagui, aqui no caso das cidades, sonim, né? Pode ser o sonim, pode ser macacos maiores, que é o guaribas, que é o principal macaco, tanto no sul do país, como também no norte, que é um macaco maior, que é o chamado bugio.
em que quando aparece macaco morto, você tem que examiná-lo para descartar a febre amarela. Então, não é recentemente, né, Vanessa? Alguns anos atrás, aqui mesmo houve morte de sagui, houve alguns examinados em Fortaleza, em algumas áreas aqui da cidade, e também no Parque das Dunas, em Natal. Eu acompanhei, muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava no Ministério da Saúde, nós acompanhamos uma epizotia de saguis daquele parque, o que acendeu um alerta enorme. Porque se o vírus amarelo estivesse tão perto assim da cidade de Natal, é porque ele poderia voltar a reurbanizar. Porque, evidentemente, se uma pessoa pega a febre amarela ali, em tese, o mosquito poderia picar e voltar a reurbanizar a doença, né? Levar de novo a doença para dentro da cidade. Então, um pouco dessa estratégia que a Vanessa colocou muito bem de vacinação, também é isso. Não é só isso, mas também é isso. É você garantir que a febre amarela não vai voltar para as cidades. Então, se você perguntou, o mosquito transmite para você? Não, você estará protegido porque você tomará uma vacina, desenvolverá anticorpos, se o mosquito hemagogos ou, desafortunadamente, se ocorresse de um Aedes aegypti se tornar capaz, ele poderia lhe picar, você não desenvolveria a doença porque estaria protegida pela vacina. Né? Então, seria esse o ponto. Então, o ponto da Vanessa é, vamos evitar a febre amarela silvestre, mas também, ao vacinar o país como um todo, a gente garante que ela não reurbanize, não volte para a cidade. E aí eu vou fazer outra pergunta. Eu estando imunizada, Vanessa, da febre amarela, eu posso pegar dengue, já que é o mesmo mosquito vetor, vamos assim dizer. Pode. Você vai estar protegida contra a febre amarela. Sim. Né? Mas a dengue, infelizmente, a gente não tem vacina disponível ainda na rede pública. Né? Dengue, chikungunya e zika, que infelizmente nesse ano foi assim uma... Esse ano foi um ano de chikungunya aqui, voltou, né? A gente precisa realmente fazer esse debate. Eu acho que tem laboratório já desenvolvendo, né? Saiu agora a Comissão Europeia, né? O laboratório Takeda está com a Qdenga, né? O nome? Que é uma vacina que está para ser aprovada pela Comissão Europeia. Pelo menos passou nos primeiros testes, não sei. É uma vacina difícil, são 4 sorotipos. A primeira, a Dengvax, não teve sucesso, porque tinha efeitos colaterais. Então... Mas acho que chikungunya e zika, que são sorotipo, acho que a gente precisa rapidamente agregar essa questão, porque é muito difícil erradicar o mosquito. Muito difícil. Um mosquito muito adaptado, um mosquito muito sagaz. Né? A fêmea do Aedes aegypti é muito, como eu sempre digo, muito tranquila. Vive perto das pessoas com calma. E muito não anda rápido. Em bando. Você não vê bando de Aedes aegypti. Sempre que você vê um bando, não será Aedes aegypti, será muriçoca. Sim. Que é o Culex. Ele não põe esse negócio de... Tá cheio de Aedes aegypti na beira do rio. Ele não põe ovo em rio. Não põe ovo em água parada, né? É sempre perto de pessoas. Dentro de casa, né? Principalmente. Ou no peridomicílio, né? Que é ali, quintal. Lamentável. São várias ações, né? Além da vacina, são várias ações também que precisam ser desenvolvidas. Para combater essas arboviroses. Exatamente. Né? Vanessa, se a gente falar hoje, como é que é a situação de vacinação da febre amarela aqui na capital? Vocês têm balanço? Sim, nós temos. Nós sempre vacinamos muita gente por conta das viagens, né? As pessoas viajam muito, mas como agora ela faz parte da nossa rotina, então sim, a gente precisa acompanhar, precisa ter cobertura vacinal. Então, se eu preciso vacinar as crianças de 9 meses e 4 anos de idade, eu tenho uma população bem definida, né? Nós temos atualmente, de 2022, de janeiro até setembro, 38%, 38,6%, quase 39% de cobertura vacinal, o que é aceitável para uma vacina que foi introduzida há um ano atrás. Menos de um ano, né? Não, um ano, né? Um ano, em setembro. Então, é aceitável essa cobertura baixa por conta disso. Muita gente não sabe ainda, que faz parte da rotina, né? Nós tivemos aí uma pandemia que teve reflexos durante o ano de 2021 e está tendo até agora. Temos esse grupo antivacina. Então, nós tivemos, na verdade, uma queda de todas as vacinas, a cobertura vacinal de todas as vacinas.
Então, é aceitável 38%, 40% numa vacina que foi introduzida há 1 ano no calendário nacional. Agora, isso nos dá, obviamente, que a gente precisa estar sempre verificando, monitorando, para a gente elaborar estratégias, né, de busca dessas crianças para vacinação. Isso quando você fala de público infantil, né? Público isso a gente infantil, amplia. 9 meses e 4 anos de idade. Vacina que você tem mais de uma dose, que compreende mais de uma dose no esquema vacinal, você só contabiliza a última dose, que aí você considera a pessoa totalmente vacinada com a última dose, né? Você não pode contar para a cobertura vacinal a primeira dose. A pessoa precisa ter o esquema completo para a gente. Então, a gente tem normalmente muitas crianças vacinadas com a primeira dose e aí a gente tem uma taxa de abandono, né, das crianças que não voltam para completar o esquema. Mas a cobertura vacinal se dá com o esquema completo. E a gente, inclusive, a Prefeitura tem, né, a Secretaria da Saúde tem essa busca ativa, né? A gente entrevistou há uns 2 programas atrás, falando sobre isso, que agora vocês estão fazendo o sorteio da lei de uma região, vai lá, bate de porta em porta. Quando se contempla essa casa, vocês já levam todas essas vacinas que devem estar dentro do calendário? Normalmente sim, é o monitoramento rápido de cobertura vacinal. Sim. Nós já encerramos, nós fizemos de 24 de outubro até 30 de novembro. Então, cada unidade... né, encerrou, a gente já tem o resultado. Cada unidade de saúde faz a verificação do cartão de vacina na casa da criança, de 50 crianças. Sim. Então, o nosso monitoramento foram 5.887 crianças que foi verificado o cartão de vacina e, para nossa surpresa, as coberturas vacinais são maiores do que o que a gente esperava. Ah, que bom. Isso quer dizer que as crianças foram vacinadas, foi anotado no cartão de vacina, mas não foi colocado no sistema de informação eletrônico, né? Também complicado, é uma situação complicada porque precisa ser feito o resgate dessas doses para o nosso sistema de informação. Mas o que dá um pouquinho de tranquilidade é que as coberturas vacinais elas estão maiores do que a gente esperava. Isso é gratificante, né? Assim, exatamente. Saber que, ainda bem que, apesar dessas campanhas, que era justamente isso que eu ia pedir para o Tanta comentar, como infectologista, né? Apesar dessas campanhas anti-vacinas que, infelizmente, estão se proliferando, né? Principalmente de uns 2 anos para cá, as mães, né, os pais, os responsáveis ainda estão levando seu filho para se vacinar. Então, porque, afinal de contas, né, a vacina, ela previne centenas, dezenas de doenças. Exatamente. E isso desafoga o sistema de saúde, isso, né, menos remédio, enfim. Todo mundo sai ganhando, né, resumindo. Exatamente. O que a gente precisa, né, Tanta, porque a gente trabalha com vacina dependendo da situação epidemiológica do país. A gente cria estratégias dependendo da situação epidemiológica. A gente está aí com uma ameaça de retorno da poliomielite, o sarampo, né? Agora a febre amarela, que a gente precisa também melhorar essas coberturas vacinais. Então a gente trabalha muito com a epidemiologia. E a gente precisa que as pessoas tenham conhecimento disso, que as pessoas entendam, porque por mais que a gente fale em jornal e em televisão, não está havendo uma propaganda, uma divulgação massiva mesmo, para que todas as pessoas tenham conhecimento, que chegue em todas as casas essa informação da importância da vacinação. Então, esse monitoramento nos deu esse alerta também. Muitas pessoas justificaram não ter vacinado suas crianças porque não sabiam que tinha essa necessidade, né, de vacinação. Então, isso é muito importante para a gente ter subsídios para poder trabalhar essas questões a partir de agora. E eu queria fazer até uma confissão aqui, né, dessa situação. Confesso que eu particularmente não sei se a minha filha é vacinada, justamente pelo que eu falei. Como ela nasceu em 2018, ela cumpriu todo o ciclo de vacinação, mas eu particularmente não sabia que tinha a vacinação da febre amarela. Eu me vacinei porque eu fui viajar para uma área endêmica, mas eu não me recordo se eu tomei 2 doses, de fato não me recordo. É bom a gente ter esse conhecimento, principalmente depois de adulto, você perde o cartãozinho de vacinação, né? E acho que isso também é um problema, você perde e acaba perdendo o controle.
Mas acho que muitas mães, muitos pais não têm esse conhecimento, não têm essa atenção, né, Tanta? Fora as campanhas de, não vamos vacinar porque vacina mata, porque vacina faz mal, vacina dá efeito colateral, não é isso? Mas sobretudo essa questão que você mencionou, até esclarecer, você como adulta é só uma dose. Então beleza, então tô imunizada. Você como adulta é só uma dose. O que a Vanessa estava explicando é assim, que crianças menores, né, normalmente você faz 9 meses, depois você faz com 4 anos, porque é o impulso. Sim. A mesma ideia que se discutiu muito para a Covid, sobre reforço. Reforço é quando você está ali, né, com uma descendência, né, caindo a imunidade depois da segunda dose, e você dá o que em inglês chama-se de booster, que é uma pancada maior para que você seu sistema de novo seja ativado. Né? Essa é a ideia. É a ideia. Mas a febre amarela hoje, a vacina é muito boa, né? Porque a vacina hoje confere imunidade duradoura, imunidade para a vida toda. É um vírus que muta pouco, né? É um vírus muito estável. Diferentemente de você discutir aqui, por exemplo, um vírus respiratório, como o caso do SARS-CoV-2, que é um vírus que já teve das gripes, né? Das gripes, né? Da influenza, né? Que são vírus que são capazes, né? De mudanças muito importantes e tal. No caso da febre amarela, não, é um vírus muito estável, então você teria... Até porque ele não circula livremente. Se ele circulasse de maneira muito livre em grandes populações, talvez ele precisa de um vetor, né, para poder... Mas ele não é um vírus, ele é um vírus mais estável. No caso, em relação a essa questão que vocês discutiram das coberturas, é uma questão muito trágica, né, para o Brasil, mas eu acho, de maneira mais otimista, que a gente vai, agora com o novo governo, você volta para o normal. Né? Eu tô na epidemiologia há 12 anos. Já foram, eu e a Vanessa, quase ao mesmo tempo. Já foram 10 epidemias. Epidemia de H1N1, epidemia de sarampo, epidemia de dengue, algumas, epidemia de chikungunya, epidemia de zika e agora de Covid. Ou seja, a gente vivenciou muitas epidemias, mas sempre a gente teve uma coordenação nacional. Essa foi a primeira vez que o governo federal se retirou. Sim. Quando ele se retira, o que acontece? A gente traça nossas estratégias. O Programa Nacional de Imunização hoje não tem coordenação. E o que vai acontecer no novo governo agora? Muito provavelmente uma enorme campanha inicial, né? Um pouco simbólico, talvez, não sei qual é a ideia, mas a ideia de que você, de maneira simbólica, diga, voltamos à normalidade. E a normalidade qual é? É que a gente o Brasil sempre teve as melhores coberturas vacinais do mundo. Foi exemplo, né? Sempre foi o programa mais famoso do mundo. Você vai para qualquer lugar, enfim, das Américas, da Europa, e você falava que era brasileiro, o que as pessoas pensavam sobre vacina? Poxa, vocês têm um cartel de vacina muito potente, né? Vocês têm uma organização muito grande de campanha, né? Vacina milhões de pessoas num domingo. Né, uma capilaridade, as unidades de saúde, ou seja, é um exemplo. E por que você perde isso? Você perde isso porque, isso aqui você vai virar jacaré, isso aqui é muito assim, assado, é uma ignorância que ela, na minha opinião, ela é disseminada muito rapidamente, mas ela também é destruída muito rapidamente. Essa é a minha opinião. Eu acho que logo que você voltar à normalidade, independentemente de ideologia, de partido, nós vamos passar a discutir o normal. Crianças com determinada faixa etária têm que ser vacinadas. É uma obrigação dos pais. Se não tiver cartão de vacina, essas crianças não estudam. Sim. E assim é no mundo inteiro, porque é obrigação paterna. A não ser que você tenha questões religiosas importantíssimas, né? E que você possa, inclusive, discutir isso. Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade já de morar em outro país e levar meu filho para a escola. Ele não assistiu nenhuma aula sem cartão de vacina. Nenhuma aula ele conseguiu entrar se o cartão não tivesse completo com as vacinas de lá. Então, eu acho que da mesma maneira que isso foi incutido, no nosso caso, em outros países, não. Isso é muito forte há muito tempo. Tem movimentos anti-vacina na França importantíssimos. Sim. Tem movimentos anti-vacina nos Estados Unidos muito antigos, alguns associados à religião. Isso não. Isso, de fato, é uma coisa mais sedimentada. Mas eu acho que, no nosso caso, a gente vai voltar para a normalidade.
que a normalidade é que você tem epidemias, você senta com nível nacional, com nível... Isso vem desde o surto de febre amarela, por exemplo, que eu acompanhei, que o ministro era o José Serra. Foi um surto lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, surto difícil de controlar. Como é que era discutido? Você discutia nível federal, estadual e dos municípios da área do Vale do Rio Doce. Que é o normal. Por quê? Porque às vezes você tinha um comitê técnico assessor que dialoga com os estados e traça as estratégias. No nosso caso, o protagonismo do município de Fortaleza, do governo do estado de Ceará e dos outros governos foi grande porque a gente tinha que tomar decisão. Decisões dificílimas, às vezes. Né? Claro que teve aquele esquema das vacinas e tal, começa por faixa etária, mas mesmo isso, algumas vezes, alguns estados incluíram categorias, outros estados não. Isso não havia isso, porque você tinha uma organização nacional. Padronizada, né? Vanessa e Tanta, para a gente encerrar, então vamos falar. Hoje a vacina está disponível nos 116 postos de saúde da capital. Eu não posso vacinar durante a semana porque eu trabalho. Final de semana, como é que é o esquema? Existe um esquema de plantão, enfim. Vamos explicar aí para o pessoal, para não ter nenhuma desculpa para não se vacinar. E é uma das queixas da maioria das pessoas, e eu digo sempre que Fortaleza tem horários ampliados. Fortaleza tem vacina todos os dias do ano. De 7h30 da manhã até 18h30 em todos os postos de saúde. Sábado, 116 postos, 116 postos e em praticamente todos os bairros, né? Sim. Sábado e domingo das 8h30 da manhã até 16h30 no posto Paulo Marcelo do centro da cidade, no posto de Messejana. Sábado, domingo e feriado. As nossas unidades de saúde só fecham dia 1º de maio e 1º de janeiro. Então, aqui em Fortaleza tem vacina todos os dias, né, em horários bem amplos, para que as pessoas que trabalham durante a semana ou que trabalham no final de semana possam levar suas crianças e possam se vacinar também. Hoje em dia, a nossa preocupação não é só com as crianças, mas com os adolescentes, com os adultos, com as gestantes, com os idosos. Então, tem vacina para todos os públicos. E não só de febre amarela, como várias outras vacinas estão disponíveis, inclusive de Covid, né? Quem não completou aí toda a vacinação, Covid eu sei que não tem em todos, mas existem os pontos estratégicos que a pessoa pode procurar. Exatamente. Quase todos os postos de saúde têm a vacina do Covid, que ela vai acabar entrando na nossa rotina, né? A gente não sabe ainda, né, Antônio? Mas vai acabar entrando como a vacina da gripe, que é uma vacina anual, né? Então, a gente acredita que a vacina do Covid também vai ser mais ou menos dessa forma e vai passar a ter em todos os postos de saúde. Então, no site da Prefeitura, a gente encontra lá, todos os dias é atualizado, os locais onde tem a vacinação contra o Covid. Lá no site, na parte de notícias, a gente consegue todos os dias visualizar. Pessoal, muito obrigada pela vinda de vocês aqui no Papo Saúde, bem esclarecedor, bem importante, inclusive para mim. Saindo daqui, vou procurar vacinar minha filha, porque eu tenho quase certeza que ela não foi vacinada, né? Com 4 aninhos, não pegou esse início aí. E eu acho realmente importante essa vacinação que previne tantas doenças e salva não só a criança em si, mas o ciclo, né, o meio todo, de uma forma geral. Né? Eu sempre digo que vacina não é individual, vacina é proteção, é coletiva. Você vacinado, você protege todo mundo. E é importante também, você falou de cartão de vacina, as pessoas perdem o cartão. A gente tem um prontuário eletrônico nas unidades de saúde, então todas as pessoas que já fizeram pelo menos uma dose de vacina num posto de saúde tem lá o seu prontuário. Se perder o cartão, é só ir para o posto que consegue saber como é que está o seu esquema vacinal. Muito bem. Tanta e Vanessa, muito obrigada, viu? Agradeço também. Bom dia. Ótimo. E assim chegamos ao fim da nossa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Outras notícias ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau.